metodista, para mim, significa sinal de novos tempos, sinal de recomeço, de uma nova história e de continuidade também. Para mim foi muito significativo quando eu cheguei aqui, como a minha família foi bem recebida, como a minha família foi abraçada, foi amada e continua sendo, né, amada, acolhida aqui na igreja, assim como eu também, mas para mim o mais importante foi ver a minha família sendo tão bem recebida aqui. E é um sinal de renovo para mim, mas de continuidade também. Continuidade porque foi confiado a mim, confiaram no meu potencial, no meu chamado. E eu pude aí continuar fazendo o ID aqui na igreja, continuei servindo a casa do Senhor, continuei exercendo aquilo que eu mais amo fazer. Então, para mim, a metodista significa isso, uma grande família que abraça, que acolhe todo mundo que chega, que acredita, que confia e que está aí cada vez mais crescendo, e eu estou podendo fazer parte disso, do crescimento da igreja, do desenvolvimento, de tanta coisa boa que tem acontecido. Então, a metodista foi um divisor de águas na minha vida e na vida da minha família. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco. Só Gastrol tem alívio imediato e uma camada protetora prolongada contra a azia. Se é gastro, é Gastrol. Amém? Estamos animados? Esse amém não está muito bom, não. Estamos animados? Então, eu queria que vocês entendessem que o ânimo não vem de nós. Porque se nós procurarmos o ânimo de nós mesmos, ele não vai vir. O euforismo virá do Espírito Santo. Sempre, queridos. Sempre, sempre, sempre. Essa semana eu fiz mais ou menos, eu achava que eram 8. Foram 10 provas. Eu tinha até hoje para entregar a última prova. Eu entreguei sábado, ontem.
Depois que eu fiz essas provas, porque na mesma hora você recebe o gabarito, né? E só em 2 que eu tirei uma nota um pouquinho mais baixa, mas em todas as outras eu consegui quase gabaritar. E eu falei, não vem de mim. Não vem de mim. Porque era muito difícil, muito intenso. São matérias muito novas, são matérias muito difíceis. Meu Deus, está muito alto isso aqui. E no término da última prova eu tive um euforismo. Eu ria e dançava. E às vezes nós temos o preconceito de dançar, né? Quando nós dançamos na presença de Deus é maravilhoso, queridos. É maravilhoso. E na minha personalidade o recurso é a dança. Eu sempre gostei do balé, do jazz. Infelizmente hoje nós temos o zumba. Não temos nem aeróbica mais, né? Aquelas danças super indecentes que não dá para você participar. Mas quando eu danço, eu regozijo. Eu, de alguma forma, entro no meu recurso. E toda personalidade tem o seu recurso. E hoje eu tenho, de alguma forma, levado essa dança para a musculação. Não tem outra forma, né? Preciso fazer. Tem muitas coisas que nós não fazemos porque só queremos. Fazemos porque precisamos, porque necessitamos. Então, levantar hoje para mim, 6h30 da manhã, tomar banho gelado. Ainda estou tomando, ainda estou conseguindo. E fazer a musculação pela manhã para poder dar conta do dia não é fácil. É um foco. Mas eu coloquei isso como determinação. Senhor, eu preciso de saúde. Porque sem saúde, sem uma mente vivendo uma clareza, eu não consigo estar com as pessoas, eu não consigo ouvi-las, eu não consigo, de alguma forma, mediar alguns problemas que são necessários naquele momento. Então, eu preciso estar cheia do Espírito Santo. Eu te convido nessa noite a se encher do Espírito Santo. Hoje é uma noite de receber desse derramar maravilhoso da parte do Espírito Santo. E precisamos desejar todos os dias viver esse derramar do Espírito Santo, porque Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Faz parte da nossa vida essa presença que nos motiva, porque nós, por nós mesmos, não temos motivação. Somos fadados ao fracasso por nossa própria consciência. Então nós buscamos a consciência do Espírito todos os dias. E aí eu preciso dizer para você que estar aqui nesse momento de louvor, antes da palavra, é ter conexão com o Eterno. Porque Deus, Ele trouxe o dom para o homem, o dom das artes. Hoje eu tenho aprendido muito sobre as artes, eu tenho trazido um novo encantamento para mim. Então, o som, as notas, elas vêm de Deus. Então, quando nós ouvimos as notas, nós nos arremessamos a um outro estado, a um estado de euforia. E eu sempre gostei muito de requebrar nos louvores. Eu me recordo de um discípulo maravilhoso, ainda faz parte da nossa vida, o Bruno. O Bruno começou a me imitar e hoje ele faz os mesmos requebros no louvor, mas tudo por motivação e sentir, porque o homem é sentimento e ação. A gente sente da parte de Deus essa euforia e a gente dá para Ele aquilo que Ele tem nos dado, a gente entrega para Ele, porque na maioria das vezes nós nos travamos, ficamos completamente paralisados e Deus quer nos tirar, queridos, da paralisia. Nós almejamos viver em todo o tempo, todos os dias, a euforia do Espírito. E nós, como o pastor falou aqui no início, aguardamos veementemente pela parousia. Parousia é a segunda vinda de Cristo, glorificado. Nós aguardamos veementemente por isso. E para isso eu preciso me preparar, eu preciso preparar a minha casa física. Tem a ver com o meu estado espiritual. Então que nessa noite nós possamos ser elevados pelo Espírito Santo. E eu te convido agora a fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença. Há um Espírito nesse lugar. Há um vento nesse lugar. Há uma presença que nos cobre aqui. E nós queremos viver, ó Deus, essa glória nesse dia.
Nós queremos sair daqui transformados. Nós precisamos ser iluminados pelo Teu Espírito. Os nossos olhos precisam de uma nova iluminação. Nós precisamos sair do nosso estado. Muitos de nós estão doentes. Muitos de nós estão acamados. Muitos de nós, Senhor, estão vivendo neuroses. Muitos de nós, Senhor, estão vivendo em estados críticos. Mas o Teu Espírito pode trazer força, pode soprar sobre nós nessa noite. O Teu Espírito pode nos tirar de toda a paralisia e nos levar para um novo estado, nos levar para o estado de graça, porque esse estado de graça precisa ser vivenciado por nós todos os dias, apesar das dores, apesar das dificuldades. O estado de graça precisa estar dentro de nós. Nos ensina, Senhor, nos ensina a aprendermos contigo. Louvado seja o Teu nome. Nós precisamos aprender com Deus todos os dias da nossa vida. Não tem um fundo mais alegre, não? Né? O Apple Por Watch ajuda a favor, acompanhar seu esse ciclo. fundo aí, a gente precisa E o iPhone se dá o motivar, panorama né? pra A você gente ficar em precisa dessa sintonia com euforia seu do Espírito. Não quero só eu ficar nessa euforia, não, porque eu já tô desde o louvor ali, já tô queimando, pegando fogo. Mas eu quero que esse fogo chegue em você em nome de Jesus. Eu tenho certeza que muitos já vivenciaram esse fogo. Aí você vai dizer, a minha semana foi péssima. Queridos, a minha semana foi tensa demais. Tensa demais. Hoje eu saí de casa nessa tensão. E eu falei, mãe, eu precisava tomar um remédio. E eu esqueci de tomar o remédio. No louvor, a dor de cabeça foi embora. Porque eu tive conexão com Deus. A gente precisa estar em ressonância com Ele. Então, se nós estivermos no ato puro, que é a verdade, sair do egoísmo, sair da falsidade, sair da maledicência, a gente se conecta com Deus. Então a gente vê muitos doentes, muitos apáticos, porque não conseguem ter essa conexão com Deus. Estão fora desse ato puro. Então nós queremos vivenciar esse ato puro em nome de Jesus nessa noite. E nós não queremos continuar do mesmo jeito, porque dificuldades vão vir. Muitas vezes, momentos catastróficos virão na nossa vida. Mas nós precisamos continuar de pé, porque quem nos motiva é Deus. Quem nos dá alegria é o Espírito Santo. E nós queremos ser revestidos pelo Espírito Santo nessa noite. E eu quero que você seja revestido junto comigo em nome de Jesus. Nós vamos continuar lendo o texto que já foi lido. Nós vamos continuar lendo, que está em Atos 2, versículo 1. Se você ainda não tem a sua Bíblia aberta, você vai abrir agora em Atos 2, versículo 1. Falar do Pentecostes é uma responsabilidade muito grande. Nós temos aí algumas dificuldades de interpretação sobre os idiomas, que não era glossolalia, mas nós não vamos poder entrar nesse assunto hoje. Nós vamos trabalhar a nossa consciência, continuar trabalhando, porque temos trazido essa palavra constantemente sobre a igreja. Nós vamos continuar trabalhando os sentimentos puros, retirando todos os destrutivos, para que a gente possa avançar, porque nós temos muitas perguntas. Por que não avançamos? Por que não conquistamos? Por que não chegamos aonde queremos? São muitas perguntas, mas o nosso professor, o nosso mestre Jesus era um filósofo, né, Aline? E ele perguntava, porque ele queria que o homem buscasse essa resposta na própria palavra, porque já estava lá. Então a gente precisa filosofar também, a gente precisa perguntar. E para isso o tempo todo essa conexão com ele. Atos 2:1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito os habilitava. Queridos, eu preciso dizer para vocês que o de repente sempre vai vir de Deus, porque Ele faz na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não é do nosso jeito. E aí, na nossa fantasia, nós nos frustramos. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Nós vamos passar um pouquinho para que a gente possa ter um tempo de ministração e por isso eu não vou poder avançar tanto. E a gente precisa desse renovo em nome de Jesus. Ele já começou. Talvez alguns não estivessem conectados, mas nós vamos continuar esse renovo. Então Jesus, ele fica... Logo depois você vai ler Atos 1:3. Jesus, ele fica 40 dias depois da sua morte, da sua crucificação. Ele fica 40 dias na terra após esse tempo de sacrifício. E ele fica com alguns, mas principalmente com os discípulos conotados apóstolos. E muitos desses discípulos com ele aprendiam sobre o reino de Deus. Mas em todo o tempo a promessa que Jesus dizia para que eles ficassem e aguardassem era que o Espírito Santo haveria de capacitá-los. Então esse evento extraordinário de Pentecostes, onde essas línguas de fogo, chamas de fogo, no grego a gente tem essas duas interpretações, poderia ser uma chama só que se dividiu sobre a cabeça dos discípulos que ali estavam, a sua mãe, os seus irmãos e os demais irmãos, os 120 homens, mas também poderia ser várias chamas acesas sobre cada um deles. E naquele momento eles foram capacitados para uma grande missão, que seria pregar o evangelho para todos os povos. Olha que missão difícil. Então Atos 1:3 vai corroborar o que eu acabei de falar. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, apareceu aos discípulos diversas vezes, apóstolos. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até que o Pai envie a promessa. Qual seria? Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. 10 dias após a ascensão de Jesus, ele fica ali com os discípulos, com os apóstolos, 40 dias. E 10 dias após a ascensão de Jesus, eles estavam todos reunidos. Na verdade, eles aguardavam a promessa em oração, em partilhar do pão. Eles estavam uníssonos e é o que a gente quer trazer para a igreja, que a igreja de Jesus precisa ser unida. A igreja de Jesus precisa ter uma mentalidade de generosidade. Eu preciso olhar para o meu irmão como a mim mesmo. Eu preciso ter sensibilidade. Eu preciso alcançar a necessidade do outro. E eles estavam juntos, eles aguardavam a promessa. Na verdade, eles obedeceram a palavra de Jesus. Nós temos muita dificuldade de obedecer. Nós resistimos à consciência, porque quando nós pedimos ao Espírito Santo para revelar para nós aonde nós estamos, trazer a consciência dos nossos erros, é certo e é fato que ele vai trazer. Mas nós resistimos o tempo todo porque queremos ficar na nossa zona de conforto. A zona de conforto é melhor. Fazer as nossas vontades é melhor. Mas eles obedeceram. E ali com eles tinham 120 homens que queriam. E hoje a gente prega para uma igreja que precisa querer, que precisa desejar. Aí talvez você fale: mas nós não estamos na igreja, nós não desejamos. Não, não funciona assim. Muitas vezes somos espectadores e Deus quer nos tirar desse lugar. Porque muitos desses discípulos também estavam como espectadores. Pedro,
Pedro, ele tinha medo. Pedro, ele era tímido. Pedro, ele nega Jesus. Ele rejeita Jesus. E depois ele chora amargamente por isso. Quando ele recebe essa consciência através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está se dando a nós. Mas nós não conseguimos percebê-lo. Ele fala conosco. Ele nos dá a direção. E o tempo todo nós precisamos ter o quê? Foco nele. Aí eu queria ler com vocês rapidamente, antes de nós continuarmos. Hebreus 12, 2, se você consegue abrir. Se não, preste atenção e depois você anota. Porque a fé e o entendimento vêm por você ouvir e guardar. E depois quando você manifesta a ação. Porque muitas vezes nós ouvimos, mas não manifestamos a ação. Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então é Ele, é a palavra dEle que vai nos conduzir. É a palavra dEle que nos governa. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz. Ele é o nosso exemplo de vida. Sem se importar com a vergonha, com o vitupério. Agora Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Deus em todo tempo quer trazer honra a nós. Mas o nosso foco é olhar como Jesus caminhou. Quem foi Jesus? O que fez esse homem? Qual é o exemplo que esse homem, nosso mestre, nosso Deus onipotente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Vivemos a era do Pai, estamos vivendo a era do Filho e estamos a caminho da era do Espírito Santo. Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele sempre esteve com todo o seu povo. Apesar de muitas vezes acharmos que ele só se manifesta ali no dia de Pentecoste. Não. Em todo o tempo, o Espírito Santo estava com os profetas. Em todo o tempo, ele se manifesta ao povo de Israel, aos autores da Bíblia. Todo judeu piedoso que tinha esperança do Messias, João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Mas esse fenômeno tira os discípulos, depois de caminharem com o seu mestre, depois de aprenderem, muitos deles ainda precisavam manifestar a intrepidez para falar de Jesus. Então aquele fenômeno vem para trazer a capacitação. E o dia de Pentecoste era o último dia, acontecia no último dia da semana, o domingo, que era o primeiro para eles. Interessante que haviam 3 festas em Jerusalém que eram importantes, que estavam na lei mosaica. E uma delas era a festa de Pentecostes. Então, segundo a lei mosaica, qualquer judeu que estivesse em qualquer outra cidade, ele viria até Jerusalém, trazia suas ofertas, trazia os seus dízimos, e ali eles festejavam junto da festa do dia de Pentecostes, assim como a do tabernáculo e a da Páscoa. Então, era um princípio. Muito importante nós caminharmos no que vem da parte de Deus, o que é princípio, o que é instituído por Ele, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos viver o tempo todo nessa direção maravilhosa que vem da parte de Deus. Atos 2:41. Interessante que eles estavam todos reunidos, eles aguardavam a promessa, eles criam na promessa, eles estavam unânimes, eles perseveravam em oração, eles liam as Escrituras, e é o que nós como igreja precisamos fazer, para que em todo tempo sejamos evadidos pelo Espírito Santo, para que tenhamos direção, para que tenhamos intuição, porque a intuição vem do Espírito Santo e muitos de nós caminhamos sem direção. Não temos o discernimento do Espírito porque não temos essa conexão. Não estamos conectados na luz divina. E eles estavam, então, todos ali no cenáculo. E, de repente, aquele vento impetuoso. Mas aquele vento impetuoso, ele não entra dentro do cenáculo, que, na verdade, era uma casa, no primeiro andar ali em Jerusalém. Então, aquele vento, ele não entra, mas eles ouvem o vento, o barulho do vendaval. Porque os de fora também ouviram.
Depois Pedro vai pregar para toda aquela multidão. Então eles estavam próximo do templo, provavelmente ali no átrio dos gentios. E era grande, era um lugar público, para que toda aquela multidão pudesse alcançar a voz de Pedro através da pregação. E naquele momento eles ouviram. E o vento, o significado dele, no grego, significa espírito, pneuma. Então, naquele momento, o Espírito de Deus invadiu aquele lugar e eles ouviam aquele vendaval. E ali eles foram cheios. E eles começaram a falar em outras línguas. Ali não é a manifestação da glossolalia. Eles falavam em outras línguas. E aqueles que... todos os demais que estavam ali, os peregrinos, conseguiam entender o que eles falavam, porque era um fenômeno onde um falava, terminava, o outro falava, e ali o Espírito Santo manifestava acerca do seu reino através das outras línguas. E eram línguas maternas, ou seja, línguas que eram de nascença deles, e eles conseguiam se conectar com aquela luz, com aquela glória divina, através daquela manifestação maravilhosa. E aqui, em Atos 2:41, através da pregação de Pedro, os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Então, começa a haver o quê? Uma continuidade. Porque quando o Espírito Santo está no meio da igreja, quando o Espírito Santo está agindo na vida do homem, esse homem, ele se torna mais sensível, ele se torna mais dedicado, ele entende o propósito da missão dele. Qual é a minha missão? Às vezes eu converso com o evangelista Salvador, ele me fala, eu não consigo ficar parado, eu preciso visitar. Hoje as pessoas não querem muita visita, mas ele tem prazer, ele tem alegria. Por quê? Porque ele quer promover o reino de Deus na terra. E essa deve ser a nossa vontade. Muitas vezes nós estamos no medo, nós estamos na timidez, nós estamos na depressão, e por isso estamos na neurose. Porque não estamos próximos, na verdade, da divindade. Não estamos negando a vontade de Deus. Estamos negando a nós mesmos, estamos negando a vontade de Deus. E quando negamos a vontade de Deus, nós entramos na neurose. Não queremos ficar neurótico, queridos, porque a neurose é um para psicose. E nós vemos muitos psicóticos nas ruas. Friburgo, então, está lotado. E nós não queremos viver fora da realidade. Deus, ele tem nos chamado para uma realidade que é a palavra dele, que é viver intensamente essa verdade, que é viver o ato puro, que é amar constantemente, independente de toda dificuldade, porque o homem sempre terá dificuldade. Nós somos difíceis, nós somos pessoas que muitas vezes não conseguimos decidir, não conseguimos agir. Fazemos, mas não da forma correta. Então, esse é o homem, esses somos nós. E quando eu falo do meu próximo, eu falo de mim mesmo, porque eu falo das minhas próprias dificuldades. Às vezes eu converso com pessoas que falam de outras pessoas, e na verdade eu estou vendo o espelho dessa pessoa falando comigo, porque essa pessoa faz tudo aquilo que ela fala do outro. Então nós precisamos ter esse cuidado. E a manifestação do Espírito, ela nos direciona. O Espírito Santo, ele vai nos trazer foco para aquilo que nós precisamos fazer enquanto homens aqui na terra, porque estamos aqui numa missão real e não podemos nos distanciar dessa missão. Não podemos apenas vir na igreja e assistirmos a um culto. Precisa arder no teu coração algo mais, fazer algo mais em prol do teu próximo, fazer algo mais ministerialmente na igreja onde você congrega. Você não pode ficar parado. O homem foi chamado para ser movimentado. Quando uma perna ou um braço seu para de movimentar, ele fica completamente flácido, ele perde todos os músculos. Então nós precisamos movimentar, porque um homem parado, ele é doente. O homem doente, ele repete sempre as mesmas coisas. Agora, o homem que está em movimento, ele consegue frutificar, ele consegue fluir, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Esse é o homem na sua sanidade. Esse é o homem na sua clareza mental. Então, por isso que nós participamos desse reino em conexão.
Porque quando nós trabalhamos ministerialmente, no reino que é estabelecido por Ele através da igreja, e daqui para fora, porque Paulo vai falar que nós somos organismo vivo, nós temos que sair das portas. Nós aprendemos, nós fazemos aqui, mas nós saímos das portas. Essa é a igreja do Senhor, organismo vivo. Então entenda, querido, que você não nasceu, você não estudou, você não trabalha simplesmente para você. Há algo maior para você fazer. E essa é a metafísica. Uma matéria fantástica que eu tenho aprendido que vai além da física. E nós temos aprendido a metafísica que traz o foco divino. Então a física vai te ensinar que tudo vem da matéria, e isso é uma mentira. Porque nós precisamos da energia essencial, escalar, que é a energia divina. Então, se nós colocamos os nossos pés na terra, como o irmão Jonas, que caminha lá no parque, né? Eu falo floresta, mas é outro nome. Mas é isso aí. Ele gosta de caminhar com os pés no chão. Quando você se conecta com a terra, ela recebe a energia divina. Os elementos da natureza recebem diretamente a energia divina. E quando eu me conecto com ela, o que eu recebo? Essa energia. Então o meu dia vai ser diferente. Vai haver um magnetismo diferente. Então Deus nos chama para nos conectarmos com Ele. Se eu estou trabalhando no reino, em prol do reino dele, eu estou conectado. Se eu estiver fora disso, eu estou fora desse ato puro. Eu estou fora da verdade que Ele trouxe para que eu viva. E se eu participo trabalhando, se eu participo doando aquilo que Ele me dá, porque se eu tenho energia, se eu tenho trabalho, se eu tenho vida, é porque vem dele, essa energia vem dele. Então tudo que é sagrado, existe a carga maior da energia dele. E se eu me conecto com essa verdade, eu trago para a minha vida essa energia fabulosa. Então por isso que muitos estão doentes, paralisados, porque estão fora dessa energia. Estão vivendo na paralisia. Mas nós não queremos viver dessa forma como igreja do Senhor. Amém, queridos? Então Pedro, mais ou menos um mês antes de viver esse fenômeno fantástico do derramamento, o Espírito Santo já estava com eles, entre eles, mas eles recebem esse derramamento, essa capacitação através desse fenômeno. Pedro, ele tem ousadia, ele fala para aquela multidão de 3.000 homens. E ele fala, vocês o condenaram, Atos 2:23, vocês o crucificaram, vocês o entregaram. Aquele homem que negou a Jesus e chora agora amargamente. Olha o que a ousadia do Espírito Santo faz conosco. Ela nos tira desse lugar isolado. O isolamento social nada mais é do que uma patologia. E muitos estão nesse isolamento social. E nós precisamos receber essa clareza da parte de Deus para sairmos desse lugar em nome de Jesus. Agora eu quero trazer alguns tópicos. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar pelo menos alguns. Porque é fantástico para que a gente possa crescer como homem e mulher de Deus. Esse foi o meu objetivo. Para isso eu estudei, para que a gente pudesse, recebendo essa clareza, sairmos daqui transformados. Eu consigo ouvir um amém da igreja? Querido, você tem que estar conectado comigo com essa palavra para que você possa ter vida. Para que você receba essa energia sobre a sua vida. O fenômeno subsequente em Atos, o vento forte, as línguas de fogo, é a manifestação visível dessa ressonância com a energia divina. Se eles estavam unidos, se eles estavam reunidos, orando, lendo a palavra, obedecendo aquilo que eles tinham recebido da parte de Jesus, então eles conseguem ter uma ressonância com Deus. E essa energia divina vem e invade a vida daqueles homens. Então, se nós estivermos nessa obediência, se nós entendemos exatamente o que é o reino de Deus, qual é a nossa responsabilidade dentro desse reino de Deus, de fazê-lo crescer, de mantê-lo em todos os aspectos, nós recebemos também essa ressonância. E aí nós somos o quê? Alinhados com o Criador. Alinhados. E nós trazemos essa palavra de alinhamento para você. Em nome de Jesus. Então a espiritualidade, como muitos pensam, ela não é contemplativa e passiva.
Ela não pode ser. O sentimento de amor e o pensamento correto se traduzem em ação convicta. Então, se eu vivo a espiritualidade, eu tenho da parte de Deus a expansão. Eu saio da passividade. Eu tenho esse real sentimento de amor. E eu transbordo. Eu preciso viver o transbordo do Espírito Santo. E o transbordo dele independe de onde eu estou e do que eu estou passando. Porque ele é visível em mim. Ele precisa ser visível em nós. E ali nesse fenômeno, nós estamos falando de unificação dos povos. Nós estamos falando de universalidade. E é isso que Deus quer fazer com a igreja de Cristo. Unidade. Nós temos aí a vigília do coração aquecido que aconteceu em Macaé, agora vai acontecer em Valão do Barro. Eu coloquei lá no grupo da sociedade. Queridos, quem tem carro oferece carona. Vá. Oferece carona para aquele que não tem. Assim vive o povo de Deus. Porque aqueles que não tinham, Atos 12, 42, eles vendiam muitas vezes as suas propriedades para dar para aquele que não tinha. E hoje nós estamos vivendo um tempo de dificuldade por causa do egoísmo. Por causa, infelizmente, do homem olhar apenas para o seu próprio umbigo. Eu estou bem, está tudo certo. Eu tenho as minhas terras, está tudo certo. Eu tenho a minha casa, está tudo certo. Deus não te chamou para viver somente o material. Entenda, a clareza mental, a clareza psíquica para a tua vida precisa estar em ressonância com esse amor, vivendo essa realidade. Então a saúde psíquica é o equilíbrio das 3 funções da alma: sentimento, amor, pensamento, razão e ação, que é a beleza, porque Deus é a beleza interna. Nós falamos de equilíbrio, de beleza interna. Nós vamos ler mais um tópico para nós termos o tempo de ministração. O início de uma ação transformadora no mundo foi o que aconteceu naquele dia. Os discípulos deixam de estar trancados pelo medo, pelas neuroses, como nós falamos, pela timidez. E agora eles passam a agir na realidade. Então, quando eu tenho ação, eu estou na realidade. Quando eu não tenho ação, eu ainda estou vivendo na fantasia. E Deus quer nos tirar dessa fantasia. O dia de Pentecoste é a descida do Espírito Santo, representando o momento máximo em que o ser humano, em uma conexão direta com o eterno, torna-se um receptor direto dessa energia. Porque se eu recebo dessa energia, eu consigo transmitir. Eu consigo ser diferente. Eu não sou mais alguém da multidão. E esse receptor direto dessa energia é o amor e o equilíbrio interno. Queridos, nós precisamos amar mais. Nós precisamos nos sensibilizar mais. Eu fico muitas vezes triste quando eu não posso ir até um irmão, como aconteceu com a irmã Helena, que teve o seu pé torcido, e eu não pude ainda visitá-la. Nós tivemos 2 semanas muito intensas, e eu fico triste, porque eu gosto de estar nessa conexão com os irmãos, eu gosto de estar nessa sensibilidade. E às vezes eu coloco lá no grupo da consagração: olha, vamos lá, visita seu irmão, envia uma mensagem para ele. Às vezes você não pode visitar, mas você pode mandar uma mensagem para ele. E isso é sensibilidade, querido, porque se eu me conecto com Deus, se a luz divina é uma realidade na minha vida, eu preciso me sensibilizar pelo meu próximo, por aquele que está sentindo dor, por aquele talvez que não tem. E nós vivemos isso. Quantas vezes já tirei roupas boas. Eu me recordo de um casaco que a minha mãe tinha acabado de me dar e eu dei para uma jovem. E hoje eu louvo o Senhor porque eu encontrei essa mulher em Campo do Coelho. Deus faz tudo de uma forma tremenda. Nós fomos levar a Pama em Teresópolis, paramos no posto de Campo do Coelho. Eu tinha que encontrar aquela mulher, Sabrina. E ela falou: você lembra de mim? Você voltou para Campo do Coelho? Eu falei: não estou aqui. Eu estou em Cordeiro. Aquela menina está com um bebê lindo, mas estava vivendo um tempo de psicose terrível na vida dela, tomando remédios fortíssimos. Eu tirei o meu casaco que a minha mãe me deu, e ela falou: poxa, eu te dei esse casaco. Eu falei: mãe, eu tenho outros. Ela não tem. Ela não tinha casaco, ela não tinha o que vestir. Hoje ela tem filho, hoje ela tem um marido do seu lado. Queridos, eu preciso ser canal na vida do meu próximo. Eu preciso olhar para o meu guarda-roupa e entender que eu tenho muito. Entender que eu tenho mais do que eu preciso. Quantas vezes a gente fala isso, né?
para o nosso bazar. Para vocês que não sabem, nós levamos mais de 6 bolsas para a casa da nossa irmã Sueli e ela distribui para as pessoas da roça. Essas pessoas enviam mensagem para mim agradecendo, felizes, porque estão com os seus corpos cobertos por alguém que foi sensível. Querida, eu não tiro do pior, eu tiro o que a gente vende, porque o que a gente vende é o melhor. Nós temos um bazar hoje que é visto na cidade, que é falado pelo seu cheiro, porque Deus é beleza, Deus é estética. Então a gente tem cheiro no bazar, a gente tem cera no chão, a gente tem roupas organizadas, porque aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. A gente precisa mudar essa mentalidade. E aí Deus ele vai vir com muita força sobre nós. O que ele vai derramar, não temos como dimensionar, mas nós precisamos sair desse egoísmo. A ousadia de Pedro, após o Pentecostes, como eu já falei, mostra que esse homem aceita a conscientização dos seus erros. Pedro chorou amargamente a sua negação. Teve medo de uma serva que poderia denunciá-lo. E ele nega Jesus. Naquele momento, Pedro faz uma autoanálise dele. Quem sou eu? Caminhei com o mestre todo esse tempo. Aonde eu estou negando o nome dele. E Pedro sai dessa realidade. Ele é visitado por esse Espírito maravilhoso. Porque Deus é amor. Quantas vezes nós condenamos as pessoas ao nosso redor? Quantas vezes nós acusamos pessoas ao nosso redor? Mas Deus ama, querido, e Deus quer te usar como uma ponte, como um canal. Quando eu vi a Sabrina, eu falei, Senhor, Tu és misericordioso demais. Eu falei com meu esposo, olha o amor de Deus, porque essa mulher, infelizmente, ela tinha algumas famas, eu não posso falar aqui porque nós estamos online. Dificuldades seríssimas, mas Deus ama e Deus tira esse homem do lugar. E ela falou que só não estava congregando. Eu falei, isso é essencial para a tua vida, querida. Você não está onde você está simplesmente porque você pode, ou por sua capacidade. Deus te tirou de onde você estava. E ela só olhava para mim. O ser humano não foi feito para ser tímido, querido. Ele não foi feito para viver sem ousadia. Entenda isso. Deus ele quer nos tirar das nossas doenças para a gente viver. E viver debaixo dessa glória maravilhosa. Agora eu queria chamar vocês para nós termos um tempo de ministração. Nós estamos entregando nosso jejum de 21 dias de jejum, de oração. Mas entenda uma coisa. O jejum, ele faz parte da nossa vida. O jejum da maledicência. O jejum das nossas vestes. O jejum das nossas ações. Nós saímos daqui, precisamos ter ações coerentes com o Espírito Santo que está em nós. Então o jejum ele precisa ser contínuo. Ainda que eu faça jejum para o meu corpo, ainda que eu me limite de muitas comidas, eu preciso saber o que eu falo, eu preciso vigiar as minhas ações. E também o meu corpo. Mas entenda, precisa haver coerência com tudo que você faz. Então, queridos, vamos ter ação em nome de Jesus, vamos ficar de pé. E vamos vir à frente para nós termos esse tempo de oração. Pedro estava no ócio, na omissão, no medo. E aquele homem começa a confrontar agora aquela multidão de 3.000 homens. E aqueles homens, através daquela conexão com o Espírito Santo, que os apóstolos, aqueles 120 homens estavam, recebem também o Espírito Santo. E eu quero ter certeza que você vai sair aqui dessa noite com essa palavra na sua mente, nas suas ações, nas suas práticas, vivendo essa ação pura do Espírito Santo. Eu queria chamar alguns intercessores aqui para nos ajudar, apenas a ungir a fronte da igreja. Eu queria chamar o irmão Salvador, evangelista Salvador, a irmã Eliane, eu não sei se ela está aqui, se ela está lá embaixo, por uma necessidade. Francine, vem cá também, Francine, nós estamos falando de ousadia, e você é essa mulher cheia da ousadia do Espírito Santo. Irmã Luciene não está. Quero chamá-los aqui na frente para que vocês possam ungir a fronte dos irmãos, para que a gente possa louvar ao nome dele nessa conexão maravilhosa através do som e recebermos essa presença, continuarmos recebendo dessa presença maravilhosa que não só está nesse altar,
mas essa presença que transborda, eu quero entender que você vai sair daqui transbordando por essa presença gloriosa. Amém, queridos? Irmã Solange, evangelista dessa casa também, vem aqui na frente, por favor, junto com o evangelista Salvador, para ungir aqui os homens e mulheres. Vocês são a base, queridos, vocês são a base. Quando nós chegamos, vocês já estavam aqui. E vocês precisam viver junto com a igreja essa realidade que eu tenho certeza que o Cordeiro ainda vai viver. Nós temos clamado por isso, nós temos orado por isso, nós temos jejuado para que Cordeiro tenha uma mudança de mente, para que viva essa metanoia, para que viva esse mergulho, para que viva essa profundidade, para que não resista mais à consciência, para que não resista o novo que Deus quer trazer sobre nós em nome de Jesus. Se você estiver aqui na frente, você vai conseguir receber a unção. Se você ficar no banco, os obreiros da casa não conseguirão ir até você. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque estamos aqui na tua presença. Há uma presença gloriosa, um fogo que acende nesse altar. Nós queremos entender que a tua presença vai invadir esse homem, vai tirá-lo, ó Deus, da prostração e vai fazer aquilo que nós, homens mortais, não conseguimos. Que haja essa conexão, Pai. Que haja essa conexão com o eterno, que essa luz maravilhosa, essa luz divina, possa tocar, ó Deus, nesse momento as cabeças. E nós queremos ser invadidos pela tua glória. Nós queremos falar contigo numa nova conexão, Senhor. Nós queremos ser renovados. Há pessoas aqui que precisam ser renovadas. Há pessoas aqui que precisam, ó Deus, de respostas, de segmentos para as suas vidas. Então vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem com intensidade, toca esse homem, toca essa mulher. Não se constranja, queridos, se o Espírito Santo te tocar de uma forma mais veemente. Não se constranja se você tiver que sair do seu lugar, sentindo essa presença. O que importa é que você seja sacudido. O que importa é que você seja tomado por essa presença maravilhosa. Espírito Santo, tu és Deus que prescruta o coração do homem. E ali o Senhor prescrutou o coração de toda aquela multidão. E através do apóstolo Pedro, do teu discípulo, aqueles homens foram convencidos pela tua palavra. Uma palavra de confronto, uma palavra de renúncia. Mas esse é o teu Espírito que confronta o homem para mudar a mente desse homem. Você vai louvar junto para que você esteja nessa conexão. O nosso coração, queridos, precisa ser um coração segundo o coração de Deus. Nós precisamos amar mais e julgar menos. Nós precisamos fazer mais. Oh, Espírito Santo, que a tua presença sobre nós, Pai, possa nos invadir. Queremos ser santificados através da tua presença, através desse fogo maravilhoso. Ah, Deus, quando nos reservamos para o Senhor, quando dizemos, Senhor, esse tempo é teu, a tua presença vem, e não ficamos da mesma forma, não ficamos no mesmo lugar. Precisamos de ti, Senhor. Não temos nada de bom em nós, mas existe um desejo da tua igreja de sermos transformados. Precisamos do teu perdão nessa noite, Senhor, e queremos nos arrepender dos nossos pecados, porque aqueles homens se arrependeram. Quando o teu Espírito prescruta ali o coração daqueles homens, houve quebrantamento, Senhor, e nós queremos nos quebrantar diante da tua presença. Somos pequenos demais. Ah, Espírito Santo, nos ensina a obedecer a tua palavra. Nos ensina a caminharmos de uma forma diferente. Queremos experimentar o teu sobrenatural. Queremos experimentar a tua multiplicação. Mas precisamos sair do egoísmo. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Glória a Deus. igual ao teu. Senhor, que as nossas crianças recebam, Pai, dessa unção. Nós sabemos que elas têm conexão direta com o Teu Espírito. Ah, Espírito Santo, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Nos arrependemos dos nossos pecados. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Vem com graça, vem com força, Pai. Não, Pai, não merecemos, mas o Senhor é amor. O Senhor é perdão. Ah, Espírito Santo, nós nos quebrantamos diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos ser cheios, cheios do Teu Espírito. Retira de nós todo orgulho, retira de nós toda arrogância, Pai, para nós vivermos uma nova realidade. Ah, Espírito Santo, precisamos, ó Deus, de um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu, coração. Nos humilhamos, ó Deus, debaixo das Tuas potentes mãos, dizendo que precisamos de Ti todos os dias, todos os segundos da nossa vida, Pai. Não podemos caminhar sem a Tua direção. Todos os dias, precisamos da Tua direção. Assim como Pedro entende que negou o Mestre, que foi omisso. Quantas vezes somos omissos à Tua vontade? Quantas vezes somos omissos ao Teu reino? E sofremos por causa disso. Sofremos com portas fechadas. Sofremos, ó Deus, com doenças no nosso corpo. Sofremos com a nossa mente vulnerável. Ah, Espírito de Deus, nós estamos aqui diante da presença do Todo-Poderoso e por isso nos humilhamos. Queremos ter temor como aqueles homens de Atos tinham temor no coração, e eles verdadeiramente se entregaram a um propósito. Deus, nós estamos aqui e precisamos viver essa missão. Que as nossas mãos sejam ungidas, que a nossa cabeça agora possa frutificar dentro de uma clareza mental do Teu Espírito Santo. Sentindo a Tua presença, Senhor, eu tenho certeza que essa conexão chega nesse homem. Chega nesse homem que muitas vezes deseja ser perdoado, mas não consegue perdoar. Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor, libera chaves aqui nessa noite, para que a Tua igreja possa prosperar, para que a Tua igreja possa sair da negação, Deus. E por isso nós estamos nesse altar, dizendo que a nossa vida precisa ser contínua na Tua presença, Deus. Que a nossa vida precisa ser cheia do Teu Espírito, precisa ser impactada pelo Teu Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós. Tu és Deus que conhece o coração de cada homem, de cada mulher nessa noite. Retira a frieza, Senhor. Retira a condenação. Ah, Espírito Santo, não queremos sair daqui os mesmos. A Tua igreja precisa frutificar. Há homens e mulheres aí fora, Senhor, que não Te conhecem. Ah, Espírito Santo, muda essa terra, Deus. Lava-nos com o Teu sangue nessa noite. Espírito de vida, Espírito de graça, vem sobre a Tua igreja, Espírito Santo. Nos invade com o Teu Espírito, Deus. Nós dizemos: vem, 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 Senhor. Nós estamos aqui receptivos à Tua glória. Ah, Espírito Santo, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Só o Senhor para amar, ó Deus. Homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, mulheres que Te negam o tempo todo, homens que Te negam. Os nossos caminhos, ó Deus, tortuosos, precisam ser endireitados pela Tua palavra, Deus. Nós precisamos olhar para a Tua palavra e vermos nela uma referência de vida, Senhor. Olhar
declaramos a necessidade, Deus, da tua casa. Ah, Espírito Santo. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Querido, antes de você sair desse tempo, eu peço que você seja honesto com você mesmo. Se você ainda não estiver vivendo aquilo que nós falamos essa noite, se você ainda estiver com muitas dificuldades, se o teu jejum, na verdade, nem convence a você mesmo, porque você não tem coerência na tua fala, naquilo que você faz, as suas ações. Se humilhe diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não tenho, mas eu quero sentir a tua glória, eu quero me conectar com o teu Espírito, eu quero viver uma profundidade com o Senhor. Eu quero entender, ó Deus, os teus propósitos para a minha vida, para a minha família. Porque aquilo que nós vivemos vai para a nossa família, vai para os nossos filhos, vai para os nossos descendentes, vai para os nossos ascendentes. Entenda que tudo vai, de alguma forma, chegar naqueles que estão à nossa volta. Aquilo que nós negamos também é negado para os nossos. Por isso, em nome de Jesus, se a sua mente ainda é atrofiada, é uma mente que tem dificuldade de entender, de ser generoso, entenda que o Espírito Santo te chama hoje para viver uma nova realidade. Você só precisa desejar, porque quando você deseja, Ele vem e Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida. Que os jovens dessa igreja sejam, nesse momento, acendidos pelo Espírito Santo. Que haja essa vontade de estar conectado com a presença de Deus, de ouvir a palavra. Que as células dessa igreja possam fluir, possam viver uma nova realidade de busca, de intensidade. Em nome de Jesus, nós profetizamos que esse fervor, que esse fogo, da mesma forma que de forma estranha aqueceu o coração de Wesley em 1937. Aquele homem foi tomado e naquele momento seus preconceitos caíram por terra e aquele homem começa a viver uma nova realidade para o mundo e ele transforma, ele traz um movimento que hoje é chamado movimento metodista. Aquele homem viveu uma fidelidade, uma responsabilidade com o Senhor e nós não podemos continuar na mesmice. Nós precisamos viver uma nova realidade em nome de Jesus. Eu pediria que os obreiros que ungiram os demais venham aqui, que nós vamos ungir vocês agora. Agora vocês recebem em nome de Jesus. Querido, não deixe de falar com o seu irmão, não deixe de se socializar. Porque quando nós deixamos de nos socializar, quando nós deixamos de viver essa realidade com os nossos irmãos, nós nos encontramos em muitas dificuldades no nosso corpo. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que me falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje
só conheci em canções que me falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Queridos, nós já estamos terminando. Mas antes de terminarmos essa noite, eu tive uma visão com a nossa igreja. Todas as vezes que o Senhor quer falar comigo, Ele me acorda e eu falo com Ele: Pai, entrega o que o Senhor tem para entregar, fala comigo. Me permita entrar nessa conexão espiritual. E o Senhor me mostrou a paralisia que está na nossa igreja. Por isso nós trouxemos essa palavra de renovo, essa palavra de mudança, de transformação para nós. Se 1, 2 fizerem, Deus não vai fazer o que Ele tem para nós. Mas Ele mostrava essa mudança no meio da igreja. Ele mostrava a paralisia, mas mostrava um povo que se levantava, mostrava uma nova realidade acontecendo no altar. E nós cremos na transformação do Senhor em nome de Jesus para a igreja de Cordeiro. Porque essa paralisia não está no lado externo, a paralisia sempre está do lado interno. Então vá para casa, interiorize toda essa palavra e fale com o Senhor o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que falta. E o Espírito Santo fala, querido, Ele move. Porque Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de amor e o tempo todo Ele vai cuidar de nós. E quando Ele fala conosco, quando Ele nos tira desse tempo de morbidez, desse tempo de paralisia, porque Ele quer fazer mais em mim, através de mim. E principalmente no centro dessa cidade, porque nós somos uma igreja que estamos no centro da cidade, que somos referência nesse lugar, para que vidas sejam transformadas e estejam aqui sedentas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. A Ele toda a honra, toda a glória, por esse alimento, por essa presença, em nome de Jesus. Irmãos, nós já vamos terminar. Eu queria só, antes de começar a passar o vídeo dos avisos. Tem um vídeo, não tem? Dos avisos? Tem, beleza? Queria comunicar aos irmãos, semana que vem, próximo domingo, voltando lá da vigília, não, lá em Valão do Barro é culto. Então vai ser um culto de 7 às 9, mais ou menos, 9h30. A nossa equipe de técnica, né, o Lucas, a gente vai estar lá antes, a gente vai para lá cedo, porque nos deram o encargo de transmitir, né, o evento. Então a gente vai estar ajudando lá a equipe a montar toda a transmissão. Mas, obviamente, se quem não puder ir, você pode assistir de casa. A gente vai disponibilizar o link, mas nada é como você estar no lugar, né? Então, aqueles que puderem disponibilizar o seu carro para carona, para ajudar quem quer ir, vai ser bênção. Então, além desse evento, nós temos uma recepção de membros aqui no próximo domingo. Amém? A princípio, tem um casal que está vindo para cá. A princípio, mas pode ser que tenha mais pessoas. E a gente vai fazer essa recepção no próximo domingo. Então, vem para cá para você conhecer, né? De repente você já até conhece, mas para você ficar sabendo daqueles que estarão somando forças conosco a partir de semana que vem nessa casa, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos aos avisos e já já a gente vai terminar. Sejam muito bem-vindos a mais um Metodista em 1 Minuto, canal de informações da Metodista Central de Cordeiro. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. E a nossa programação semanal começa já na segunda-feira, às 8 da noite, com a nossa cela de casais, lá na casa do Felipe e da Patrícia. Então, se você, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa ainda não fazem parte da nossa cela de casais, nós esperamos por vocês na segunda-feira, às 8 da noite,
lá na casa do Felipe e da Patrícia. Para mais informações, procurarem o Lucas Neto e a Daniela, fechado? Na terça-feira nós temos célula Geração Eleita aqui na igreja. Então, se você é jovem, se você é adolescente, eu espero você aqui na nossa igreja na terça-feira às 7h30 da noite para nossa célula. Nós estamos trabalhando o tema Campeões em Cristo, uma série de mensagens aí que nós estamos trabalhando com os nossos jovens. Então, eu espero por vocês, hein? Na quarta-feira, às 7h nós temos a nossa manhã de consagração. Também na quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos o nosso culto de libertação. Na quinta-feira, nós temos célula de estudo bíblico aqui na igreja. Então, não perca, não fique de fora, hein? No sábado, nós temos o culto do coração aquecido lá em Valão do Barro. Então, toda a igreja está convocada para estar participando do culto do coração aquecido lá no Valão do Barro. No domingo, às 9h, nós temos a nossa EBD e à noite, às 7h, nós temos o nosso culto de celebração. Bom, a nossa semana está recheada de eventos para você estar participando. Eu queria lembrar o seguinte, no dia 11 de junho, nós teremos o nosso evento de casais. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre para garantir a sua vaga. Também procurar o Lucas e a Daniela. Vale lembrar também que no dia 27 de junho nós teremos a nossa oficina ministerial para jovens e adolescentes do Distrito Serrano 3. Se você não fez a sua inscrição ainda, me procure para você estar participando também. Não fique de fora. Teremos oficina de música, de dança, de mídia, de vários ministérios para vocês estarem participando. Lembrando também que se você quer participar com doações da nossa campanha de doações aí de alimentos, de roupa, nós estamos fazendo a arrecadação. E falando em roupa, na quinta-feira o nosso bazar vai estar funcionando a partir das 2 da tarde aqui na igreja. Então, se você quer garantir aquela roupa com um precinho super especial, vem para o nosso bazar. Bom, eu vou ficando por aqui e até mais. Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Agradecer ao Senhor por esse tempo, essa noite maravilhosa. Que essa chama não se apague no teu coração. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família aqui representada, que essa unção não fique apenas em você, mas que ela reverbere, transborde ao chegar em casa, naqueles que estão em casa, amanhã no trabalho, ou com aqueles com quem você passar pela rua, que eles sintam que o teu rosto resplandece, assim como Moisés quando descia do monte, assim quando homens e mulheres se encontram com Deus, a face muda, o semblante fica reluzente pela glória e pela presença de Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela porção do teu Espírito derramada sobre nós nessa noite. Sabemos que desafios nos esperam aqui, quem sabe já descendo as escadas da igreja. Mas nós queremos crer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor e o temem. Eu declaro que esse amor maravilhoso, esse amor perfeito do Deus eterno, todo-poderoso, declaro que essa maravilhosa graça, essa superabundante graça do nosso Salvador Jesus Cristo, eu declaro que essa comunhão e esse poder do Espírito Santo de Deus nos alcance, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Alcance a nós aqui presentes, irmãos e irmãs, talvez ausentes, mas também a toda a igreja do Senhor espalhada por essa terra. Assim seja, até que tu venhas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dá um abraço ao seu irmão, esse abraço cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai com Deus, querido.